Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos aí, mais uma live semanal para a gente falar daquele assunto que a gente tanto gosta, que são os dividendos, a renda passiva, os frutos da nossa liberdade financeira, né? Que todo mundo aí quer buscar, imagino, né? Antes de começar, só lembrando que eu tinha avisado, né, nas outras semanas que a gente faria às 20 horas, mas acabou aqui que deu um desencontro do pessoal da técnica e outra programação que a gente tem na Suno, e aí a gente vai voltar então a fazer agora às 18 horas, beleza? Então aí atualizem suas agendas, né? Que a gente voltará aí a fazer aí normal no horário então das 18 horas, como a gente já costumava fazer. Hoje o dia está movimentado aqui, né? Muito fundo imobiliário divulgando o rendimento, tá? Estou numa ansiedade aqui acompanhando. E deixa eu só, que eu acabei abrindo aqui muita janela. Deixa eu só me reencontrar aqui que eu me perdi. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui, o Fábio Barros mandou ali, daí vamos falar de imóvel, não tem liquidez, mas na verdade tem mais liquidez. Não entendi o que ele está dizendo no LCA ou LCI. O Edvan, boa noite, Edvan. Beleza, pessoal. Hoje, então, vou trazer aqui uma comparação que é muito comum, né? Que a galera faz e vira e mexe faz e continua fazendo, né? E não para, que é comparar os dividendos com a Selic, com a renda fixa, né? Quando a gente olha para os níveis, né, de dividend yield hoje, seja em fundo imobiliário, seja em ações, ou até mesmo fiagos, enfim, às vezes as pessoas podem achar que talvez não vale muito a pena, né, investir em renda variável, correr ali um risco de volatilidade, enfim, e no fim das contas ganhar um retorno um pouco maior, ou em alguns casos até menor, né? E para isso eu vou trazer aqui a pauta, a minha aula, né, uma aula que eu gravei, que eu produzi aqui um conteúdo, né, do meu livro do meu curso, na verdade, Viva Dividendos, né, que inclusive esse livro está gratuito aí para quem quiser até hoje à noite. É isso mesmo, eu tô meio doido da cabeça e resolvi liberar esse curso, né, gratuitamente. Então, o preço do curso geralmente ele é R$ 347, né? E hoje você vai conseguir levar esse curso de graça, ou seja, não vai ter custo nenhum. Eu estou doando o curso para vocês, porque na verdade, eu tenho convicção de que a educação financeira e a filosofia de investimento de longo prazo, elas mudam vidas, né? Mudaram a minha e tenho certeza que pode mudar de vocês também. Então, nesse curso, né, que são 7 módulos, eu trouxe aqui uma aula para vocês, né, para a gente falar sobre dividendo e renda fixa. Esse curso, então, eu explico ali, mostro tudo, né, que eu sei aí sobre dividendos e também ajudo vocês, ensino, né, a montar uma carteira na prática, ensino ali a fazer, estruturar um portfólio que vai gerar renda mensal e basicamente através de 7 módulos com dezenas de aulas, né, eu ensino basicamente como eu cheguei até aqui também. Eu vou mostrar para vocês e ajudar vocês também chegarem aí trilharem, né, um caminho similar ao meu, conseguirem aí, então construir uma bela renda passiva que lá na frente pode ser a principal fonte de renda ou uma renda complementar aí para vocês. Eu hoje, felizmente, os dividendos poderiam bancar todo o meu custo de vida, né? Isso para mim é uma enorme conquista e acho que vale a pena, então, compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Geralmente, eu vendo esse curso, né, só ressaltando novamente, quase R$ 350, ele está de graça. Então, o link está aí na descrição, o link está aí no chat também, e é só baixar aí e aproveitar, beleza? É uma oportunidade de ouro, então não percam. Hoje acho que está tendo recordes nas minhas redes sociais de galera baixando o curso, né, porque poxa, não é todo dia que você consegue aí um curso de R$ 350 de graça, né, com tanto conteúdo aqui. Como eu falei, né, eu não tenho a intenção de viver de cursos, né, nem de ficar vendendo curso para ganhar dinheiro.
Então, eu não vejo problema em alguns momentos, fazer aí, junto com a Suno, né, aqui uma parceria interna da gente distribuir gratuitamente, né? Eu acho que eu estranho, né, que muita gente vende a ideia de liberdade financeira, mostra um estilo de vida até luxuoso, de ostentação, e vão te ensinar, e dizem, né, que vão te ensinar ali a vender, a atingir a independência financeira, a serem ricos, né, a se tornar rico, com bolsa de valores, com fundo imobiliário, com investimento. E na verdade esses caras eles ganham dinheiro mesmo, ganham o grosso do dinheiro dele. Eu diria que 99%, 95% vem da venda dos cursos, né? Então eles vendem cursos, trabalham, né? E é ali que vem o grosso desse dinheiro. Muitas vezes as pessoas acham que vão trilhar um caminho parecido. Infelizmente, não é assim, vão se decepcionar. Né? Na Bolsa, o enriquecimento é gradual, não existe mistério. A pessoa vai ali fazendo todo mês um pé de meia, né? Vai poupando ali um pouquinho do seu dinheiro, da sua renda, e aí ela vai construindo um portfólio ao longo de anos, às vezes décadas, né? Eu, por exemplo, já invisto há mais de 12 anos, e infelizmente, eu não posso dizer que eu sou um super rico, né? Eu tenho aí uma renda passiva que pode bancar o meu custo de vida, que nem é dos mais caros. Então é mais ou menos isso, só para trazer um pouco esse contexto, né? E do porquê vocês têm que tomar muito cuidado aí com quem vende vida luxuosa e tal, que te vende a ideia de enriquecimento na bolsa, porque no fim das contas não é assim. Então eu estou aí doando o meu livro, né? Meu curso, novamente falei livro, teve uma de livro, uma distribuição recentemente. Estou doando aí o meu curso até hoje à meia-noite, então aproveitem, beleza? O link está aí na descrição. Bom, então aqui, tema central da nossa live, né? Dividendos ou juros da renda fixa. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo manda diariamente para mim, né? E a gente vai aqui, então, falar um pouquinho sobre isso, né? Por que investir para receber dividendos em vez de juros, né, da renda fixa, né? E aqui, então, eu elenquei alguns dos principais motivos, né? Alguns dos principais pontos. Acho que aqui, renda proveniente de ativos reais, isso aqui é uma coisa que muita gente desconsidera, né? Quando está fazendo essas ponderações. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, voltou. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, quando você recebe um dividendo ou um aluguel de um fundo imobiliário, você está recebendo uma renda proveniente de um ativo da economia real. Esse ativo, né, que geralmente tem ali terrenos, tem máquinas, tem imóveis, né? Esses ativos tendem a se valorizar ao longo do tempo, né? Então, na prática, aquela renda que você está recebendo é uma renda, no caso, líquida, né, de inflação, porque aqueles ativos tendem a repassar o preço, reajustar os preços também e se valorizarem. Né? Então, acho que esse é o principal ponto. Acho que muita gente não leva isso em conta. Quando você compra uma renda fixa, você vai levar ali o cupom de juros, né? Geralmente indexado a CDI, enfim, e é isso. E se o CDI cair, você se lascou, meu amigo, porque vai render muito menos, né? E, enfim, tem essa renda aí oscilante. E a renda fixa, no fim das contas, você tira o juro, né, principalmente CDI, e o CDI cai, você se lasca em dobro, né? Porque você não está deixando o juro composto trabalhar, porque você está tirando o juro, e você ainda está tomando uma porrada ali da queda do CDI, né, que acaba ali balizando os rendimentos. Rentabilidades maiores, né? Então, quando a gente soma a valorização dos ativos no longo prazo, mais esses dividendos e reinvestimento de dividendos, o crescimento dos lucros também das empresas, enfim, a gente tem, no fim das contas, rentabilidades muito maiores, né, do que a renda fixa. Ou mesmo quando a gente olha para os fundos de papel, os FIAGROS também, a gente tem hoje aí muitos FIIs de papel pagando 1,20, 1,10, 1,30 ao mês, que dá aí em torno de 14, 15 até 16% ao ano ou mais, né? Com essa possibilidade também de se valorizar quando a curva de juros se inverter. Dividendos tendem a crescer, né? Isso aqui vai muito na linha dos outros dois pontos. As empresas crescem, investem, né, seus lucros e os dividendos então vão crescendo. Não depende diretamente da variação da Selic, ou seja, uma empresa, né, ela, independente da Selic subir ou cair, pode até ter algum efeito no lucro, se ela tem muita alavancagem ou se ela é caixa líquido, né, pode crescer ou cair,
mas no fim das contas a atividade principal dela não depende muito da Selic, né? Depende pouco. Então a empresa continua crescendo mesmo com variações da Selic, diferente da renda fixa. Retornos ainda mais atrativos no longo prazo, né? Quando a gente olha o histórico de um mercado de capitais no mundo inteiro e aqui no Brasil, a gente vê retornos muito maiores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a Bolsa gerou aí retornos próximos de 8%, 7 a 8% ao ano, acima da inflação desde os anos 60, né? O que é bem acima aí também do histórico da Selic. Obviamente que desde 94 o cenário é diferente, né? A Selic ganha, o CDI ganha, mas tem que ver também que a gente pegou em um cenário de juros muito altos, né? E bolsa também ruim, economia caindo, economia com recessão, enfim. Menor carga tributária, porque no fim das contas a gente tem aí inúmeros produtos isentos, né? Fundo imobiliário, o próprio dividendo das ações, enfim, e também tem aquela isenção da venda até 20 mil reais, né? O investidor de ações que ele acaba vendendo aí até 20 mil reais por mês, ele tem então a isenção do imposto de renda. Já outros produtos, como o FIINFRA, né, os FIPs e ES também, eles são todos totalmente isentos, tanto no ganho de capital quanto na renda. Inclusive, em breve aí teremos novidades, né, o FIINFRA da Sumo. Aqui a gente vê o panorama de juros no Brasil, né, o juro ele é bastante oscilante, ele opera em ciclos, né. Então a gente vê aqui Lula 1, primeiro governo de Lula, aliás, Fernando Henrique aqui primeiro, né, depois dispara ali no começo de Lula 1, muito medo, né, de uma pessoa aí com viés de sindicalismo e uma esquerda eventualmente mais radical, né, que se mostrava naquele momento. Depois Lula, então, mostra ali um pouco mais de responsabilidade fiscal e acaba trazendo gente boa ali para o governo, Meirelles e pessoas que acabam trabalhando bem. O Brasil também acaba sendo beneficiado com o boom das commodities, juro cai, né? Depois volta a subir aqui em 2006 e a gente vê depois um ciclo que, apesar de alguns topos e fundos, ele vai caindo, né, o nosso juro. Por outro lado, aqui, né, em Dilma, já 2016, o juro volta a subir bem, batendo aqui 14,25, né? E depois, então, Michel Temer, né, e depois Bolsonaro, o juro volta a cair, voltando então a subir com um movimento aí de alta global dos juros, alta de inflação, refletindo aí pandemia, os efeitos, né, da pandemia e toda a bagunça que houve nas cadeias produtivas. Então o mundo inteiro volta a crescer juros, né? Imagina quem estava aqui, né, 14,25 de Dilma, colocou todo o seu patrimônio em um fundo de renda fixa e pensou, poxa, agora eu vou viver de renda, né, não quero mais trabalhar. Imagina esse camarada quando chegou aqui em 2020, 2021, né? A renda dele ali, vamos supor que ele ganhasse 100% do CDI, né, bruto, líquido que seja, ele ganhava 14,25 aqui caiu para 2, né? O cara teve que voltar a trabalhar e se desesperou. Aqui vemos também dentro do panorama de inflação, né? Conforme a gente tem movimentos de picos de inflação, o juro tende a subir, né? O Banco Central sobe juro para tentar controlar, ou muitas vezes também para controlar o dólar, né? Então o juro aí é uma política monetária, né? Que faz parte da política monetária justamente para equilibrar a nossa inflação e também não deixar o câmbio muito descontrolado. E aqui, conforme eu falei, né? Imagina 2015, o camarada ganhava ali 14,25 sem risco, né, no CDI, e no início de 2021 já estava em 2%, né? Então uma queda aí absurda, né, dos dividendos aí, do rendimento mesmo da Selic, né? Então, a pessoa que buscava uma renda para tentar viver de juros, ou pelo menos complementar sua renda, ela teve um grande baque, né? Ela viu ali uma aplicação de 100 mil reais, por exemplo, que rendia 14.250, que dava aí, na época, mais que o salário mínimo, né? Dava quase meio salário mínimo, até um salário mínimo e pouco. Ela viu aí em 2021 o seu capital gerando uma renda de R$ 166 reais. Como eu falei, essa pessoa teria que voltar a trabalhar, né? Teria que guardar aí a cadeirinha de praia, guardar a rede e voltar para a labuta, né? Voltar para a batalha.
Então, o cara que estava aposentado se desesperou, né? Por isso que não dá para depender de renda fixa. Eu vejo muita gente batendo nessa tecla que é só colocar tudo no CDI e curtir na praia e curtir a vida. Cara, o CDI vai cair. Cedo ou tarde vai cair. Não sei se vai demorar, talvez demore um pouco mais, mas vai cair. E aí, aquele seu capital ali vai render muito menos, né, do que está rendendo hoje. Então, por isso que diversificar é importante, né? Nunca colocar aí todos os ovos numa mesma cesta. Aqui a gente viu, né, que alguns anos atrás a gente estava com um panorama de juros negativos, já não é mais o caso hoje, né? Mas ali em 2021, ainda 2022, a gente estava aí com os juros reais negativos, né? Então, muitos investimentos em renda fixa oferecendo retornos reais negativos aqui no Brasil, sendo que os juros inferiores à inflação da economia, patrimônio parece aumentar, mas o poder de compra diminui. Essa foi a realidade, então, de quem confiou totalmente na renda fixa, né, achando que estava ali protegendo seu capital, achando que podia viver de renda, achando que estava numa situação muito boa, né? Na verdade, a pessoa aí teve um grande revés, né? E aí, então, só lembrando, né, isso aqui, hoje já não está exatamente assim, a gente viu que os juros começaram a subir mais, né? Então hoje a gente já tem um panorama aí de juros positivos, né? Não sei quanto tempo isso vai durar, mas aqui é para ilustrar mesmo como o cenário vai rapidamente, né? De juro real positivo para juro negativo, e quem comprou ali, como eu falei, acabou se lascando, né? O cara está perdendo patrimônio. Então, os dividendos surgem como uma solução, né? E aqui algumas, pelo menos na minha visão, e aqui algumas vantagens são, então, dos dividendos, né? As empresas crescem, elas investem, criam valor, tendem a lucrar mais com o tempo, né? Como a gente viu ali no outro slide, né? Então, os dividendos tendem a crescer. Como os dividendos têm relação direta com os lucros, eles também crescem, né? Então, o investidor ele compra hoje uma empresa que de repente paga, sei lá, R$1 ao ano de dividendos. Daqui 5 anos, essa empresa pode estar pagando R$1,50. Daqui 10 anos, pagando R$2, R$2,50 até R$3. Enfim, o dividendo ele vai crescendo ao longo do tempo, né? E ao contrário da renda fixa, que não tem esse efeito, né? A renda fixa, ele, como eu falei, depende muito da variação do CDI. Além disso, eles não dependem então da Selic, como eu falei, são isentos de imposto de renda, diferente da maioria dos títulos, né, de renda fixa. Obviamente que essa questão aí da isenção do imposto de renda pode vir a mudar, né, pode vir, de repente, no caso aí, os dividendos podem vir a ser tributados, não sabemos, mas ainda assim, no momento são isentos, né? E mesmo no passado, quando os dividendos eram tributados, ainda assim não impediu muita gente de fazer fortuna, né? De viver de renda e construir ótimos patrimônios, portfólios e, enfim, terem a independência financeira, né? Os dividendos já se provaram ao longo do tempo, sejam eles isentos ou sejam eles tributados. Aqui, então, sobre dividend yield, né? Acho que, para quem ainda não está familiarizado, é uma continha bem simples. Basta a gente pegar aí os dividendos dos últimos 12 meses, né, que a empresa pagou, e dividir pelo preço da ação ou da cota, no caso de fundo imobiliário. Aqui vemos um exemplinho claro, né? Imagina a BB Seguridade, né? Em 2020, essa empresa pagou 2,79, né? 2,79. Então, aqui o dividendo dela, no caso a cotação dela naquele momento era 29,63. Então, dividend yield, né? Dividendo dividido pelo preço da ação, chegamos aí a um dividend yield de BB Seguridade de 9,40, né? Naquele ano lá foi muito alto. Obviamente hoje já está menor. Hoje o yield da BB Seguridade ele está aí em 5,19, porque os dividendos aqui foram extraordinários, né? Eu acabei usando esse exemplo aqui porque para mostrar como houve de fato um salto aqui, acho que fica mais emblemático. Então o dividendo da BB Seguridade era 9,40, né? Aí, ainda sobre dividend yield, os analistas, né, de valores imobiliários, analistas CNPI, enfim,
eles possuem técnicas, né, para estimar os dividendos futuros da empresa com base justamente nas projeções de resultados, de fluxo de caixa, né, dos investimentos da empresa, enfim, eles montam ali uma modelagem financeira e eles conseguem então fazer estimativas, né? Apesar de não ser exato, né, isso ajuda bastante o investidor a ter uma ideia de quanto que ele pode receber ou não de dividendos, né, nos próximos meses. E a gente utiliza aqui também nas carteiras da Suno, tá? E aqui o conceito, acho que talvez um dos mais importantes, o yield on cost, né? Retorno em dividendos, comparando os dividendos pagos atualmente com o preço pago pelo investidor no momento do investimento, né? Então, é basicamente o yield on cost, ele acaba capturando, né, aquele efeito que o dividend yield não captura, ou seja, ele captura o crescimento, né, o crescimento dos dividendos ao longo do tempo. Então, se você pagou R$1, se você pagou R$10 hoje numa ação que paga 50 centavos, daqui a 10 anos, eventualmente, essa ação vai estar custando, sei lá, R$25 e ela pode estar pagando aí R$2,50, né? Ou melhor, R$2. Então, o seu dividend yield lá, para quem está comprando a 25 lá na frente, vai ser de 8%. Mas, em relação ao preço que tu pagou, ele é de 25%, né? Porque ele compara aí, ele mostra, ele captura esse efeito dos dividendos ao longo do tempo, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Aqui vemos então um exemplo, né? O camarada comprou aí a sua ação a R$10, né? Há cerca de 5 anos. Ela pagava na época 50 centavos por ação. Hoje, então, depois de investir, depois de crescer, né, os seus dividendos, seus lucros, essa empresa está pagando já 90 centavos, ela quase dobrou já os seus dividendos, né? E a cotação dela também cresceu. A cotação dela também cresceu e foi para R$15, né? Então, quando a gente olha aí, quem está comprando agora, né? Ou seja, quem está entrando agora, ele está vendo ali que ele está recebendo 90 centavos, né? 90 centavos e está pagando 15, então ele está com um yield de 6%. Mas como tu pagou lá R$10 lá atrás, e ela está pagando 90 centavos, então na verdade tu está pagando sobre o teu preço de custo, tu está tendo na verdade um yield aí de 9%, né? Então o teu yield on cost, o yield sobre o preço de custo, ele é de 9%. Eu posso ousar aqui a dizer que, no fim das contas, é isso que enriquece, né, o investidor. Porque esse efeito, né, de bola de neve, ele é potencializado quando a gente vê juros sobre juros, o dividendo crescendo, a renda crescendo e a cota valorizando, cria-se aí, né, uma junção poderosíssima, né, de enriquecimento mesmo, porque o patrimônio ele acaba valorizando muito mais com todas essas variáveis, crescimento de dividendos, crescimento de lucro, crescimento de cotação, reinvestimento de dividendos. Isso é sensacional. Muitas vezes o investidor não olha muito para isso, né? Então, yield on cost de 9%, não mais de 6%, como eu falei, né? Além disso, considere-se, né, o capital inicial valorizou, dividendos foram reinvestidos, novos ativos hoje geram mais renda. Então, é isso que eu estava falando, essa junção poderosíssima, né, que acelera o enriquecimento. Então, acho que é fundamental que vocês tenham mais, que os investidores, enfim, olhem mais, né, para esse conceito aí de yield on cost e não olhem apenas para o dividend yield de hoje, né? Às vezes o dividend yield de hoje não está tão alto, está perdendo para renda fixa, enfim, mas é importante olhar que no longo prazo aqueles dividendos podem crescer, né? E aí sim, no fim das contas, o investidor ele acabar tendo aí um retorno consolidado, né? Um retorno total ali muito maior. Beleza? Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar aqui a tela que está streamando. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, eu queria novamente voltar aqui à questão do curso, né? Como eu falei para vocês, essa foi uma das aulas, uma das inúmeras aulas que a gente tem dentro do curso, né? Que eu trouxe aqui para vocês ao vivo os slides.
Mas dentro do curso aqui do Viva Dividendos, a gente tem muito mais coisas, né? A gente tem aqui 7 módulos, né? Então aqui, eu estou acessando aqui essa minha conta, tá? Da Suno, que vocês vão ver, né? Que são inúmeros módulos com inúmeras aulas, né? Então aqui o módulo 1, Introdução, Motivação e Desafio, Aposentadoria e Independência Financeira, Mindset, cada um deles, né? Aqui te puxa para um vídeo, né? São videoaulas, então você vai assistindo, tem aqui muitos materiais que você pode também baixar os slides da aula, né? Aqui no módulo 2 eu falo sobre a carteira previdenciária, inclusive eu ensino nesse módulo, na prática, a montar uma carteira. Dou exemplos, tenho ali simulações com gráficos, né, de pizza, mostrando ali posições de carteira, como poderia formar, como o investidor pode formar na prática um portfólio de renda, né, de renda passiva, que também eu ensino, né, nesse módulo aqui, seleção de ativos, né, alguns filtros para o investidor poder aplicar, né, para ele poder aprender aí na prática a filtrar seus investimentos, escolher bons investimentos, né? Eu sempre sou daquela ideia de que não adianta só dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Então aqui na Suno a gente faz os dois, a gente dá o peixe com as recomendações prontas, mas a gente também ensina a pescar para quem quer aprender, né? Aqui o outro módulo, o quarto módulo, os mitos de investimento em dividendos. Então, dividendos tem também alguns perigos, né? Tem pontos aí de atenção que o investidor deve estar em mente. E eu abordo em várias aulas aqui também todos esses temas. Aqui o método Bazin, que é um dos métodos mais sensacionais que eu conheço, que foi criado lá, desenvolvido pelo Bazin, né, lá nos anos 80, né? E ele mostra basicamente aí filtros e mecanismos de escolha de ações que pagam bons dividendos e métodos ali de conseguir fazer boas escolhas que se provaram ao longo do tempo. E aqui, então, em Vista para Vencer, também mostrando aí inúmeros pontos sobre algumas dúvidas também, sobre análise de demonstrações financeiras, né? E aqui, então, o desafio final. Beleza? Então, pessoal, só lembrando que o curso está gratuito aí, até hoje à noite. O link está aí na descrição e vocês vão poder baixar gratuitamente. O preço desse curso aqui é quase R$350 e hoje está aí gratuito. Então, espero vocês lá, se cadastrem, né? Que eu acho que vocês vão gostar bastante aí das aulas e vão aprender muito do que eu compartilhei ali com vocês, né? Bom, pessoal, já estamos chegando aqui, já demos meia hora de live, vou pegar algumas perguntas aqui e logo em seguida já vamos encerrando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Rodrigo mandou, não estou recebendo o e-mail do curso. Rodrigo, quando recebe o e-mail, deveria ali estar os dados, né, para você acessar aqui a sua conta similar aqui, parecida com essa aqui que eu estou mostrando na tela. Então, o ideal é que eu recomendo que você espere até o final do dia para ver se esse e-mail entra. Também é importante checar ali o seu spam, né, o lixo eletrônico, para ver se não foi para lá, às vezes vai. O Felipe Gabriel também mandou a mesma coisa. O canal da Massa diz que já fiz meu cadastro, que estranho. Eu recomendo nesse caso, pessoal, que vocês entrem no site da Suno e abram um ticket ali na caixa de perguntas, tá? Ali de atendimento. O pessoal com certeza vai ajudar vocês. Podendo tirar uma dúvida, investir em CRA é uma boa opção atualmente, com investimento valendo R$1.000, juros semestrais sem R. Olha, Zilma, eu particularmente, quando falam de CRA, eu prefiro investir em Fiagro, tá? Por quê? Porque ali nos Fiagros eu consigo taxas de retorno melhor, consigo uma gestão profissional, né? Consigo dividendos mensais isentos também, e no fim das contas eu consigo diversificar com muito menos dinheiro, né? Quando a gente compra um CRA, geralmente em plataforma de investimento, a gente acaba aí muitas vezes limitando muito o nosso ganho, porque as taxas desses CRAs geralmente elas já vêm bem espremidas, né? Ali na plataforma. E também, às vezes, ele exige um investimento muito alto, né? E isso acaba sendo ruim. Por isso que eu gosto muito de Fiagro, né? Hoje, um dos Fiagros que eu mais gosto é o SNAG 11, né? O SNAG 11. Tem outros aí novos também chegando, como o Azequest, né? Também é
o AZQ11. Enfim, tem vários fundos imobiliários aí interessantes que vale a pena vocês estudarem. É o que eu mais gosto, né? Mr. Lupercio, mas é bom lembrar que dividendo crescendo em relação ao tempo, dependendo da empresa, vamos ver quanto Americanas o que o Mr. Lupercio falou, com certeza é um fato, né? Inclusive, existem muitas empresas, né, que não só reduzem os dividendos, como depois elas param de pagar, né? Eventualmente até quebram. Então, isso que o Lupercio falou é um fato mesmo, né? E aí no meu curso, inclusive, tem alguns módulos aqui que eu justamente, deixa eu até abrir aqui, ó. Aqui, ó, no método Bazin, né, tem vários. Essa aula aqui aplicando o método, eu mostro que basicamente, né, alguns filtros que o investidor pode aplicar para poder fugir aí de armadilhas, né, como Americanas, como outras empresas aí que não pagam dividendo e ainda, enfim, eventualmente dão muito prejuízo para o investidor. Aqui também nessa aula, no terceiro módulo, seleção de ativos, são quantas aulas aqui? 3, 6, 7 aulas aqui. Eu explico também inúmeros filtros, metodologias, né? E no caso aí, estratégias que o investidor pode utilizar e aplicar, inclusive com ferramentas aí online, né? Como Status Invest, enfim, para ele poder também selecionar aí uma carteira de ativos muito sólida para fugir também dessas pegadinhas, dessas armadilhas. Então, aqui, quem faz o meu curso aqui, que hoje está de graça novamente, lembrando, só até as 23h59, com certeza foge e aprende a fugir aí dessas pegadinhas, dessas armadilhas. A Zilma perguntou: começaria a investir nisso? Como eu falei, Zilma, eu prefiro o Fiagro. O Finewsper falou: curto Betag, é um Fiagro também bem interessante aí, né? Andou sendo bastante espancado, inclusive, né, no mercado secundário. Investidores aí de longo prazo, de repente, podem fazer bons negócios. E pergunta aqui do Ed Gladson: investir FIIs diretamente também em FOF seria redundante? Acho que é possível, sim. Acho que faz sentido, Ed Gladson, porque às vezes a carteira do FOF, né, ela está bem descontada e tudo mais, mas ela não tem ali as classes de ativos, o perfil de ativo que você poderia ter ali buscando, montando uma carteira direta, né? Então, às vezes é um FOF muito concentrado em tijolo, muito concentrado em determinados ativos, às vezes o FOF tem ações também, né? E às vezes ali tem fundo de papel, tem fundo específico de tijolo, como de logística e tal, que não tem, né? Então acho que não seria redundante, não, acho que vale a pena. Bom, pessoal, batemos aqui mais de meia hora de live. Vamos, então, encerrando. Só lembrando novamente, não quero parecer repetitivo, mas eu preciso lembrar porque não sei quando é que eu vou fazer, não sei quando é que vai me dar a louca de fazer isso de novo. O meu curso aqui, Viva de Dividendos, que eu estou mostrando aí na tela para vocês, ele está de graça hoje até às 23h59. Esse curso aqui custa quase R$350. É um curso mais vendido da Suno, né? É um curso que eu produzi. E vocês vão ter acesso aí a todo esse conteúdo gratuito só para quem receber, para quem se cadastrar aqui até hoje às 23h59. Então, espero lá, espero que vocês se tornem aí meus alunos, né, nesse curso. Espero que gostem também, curtam as aulas. Boas aulas, bons aprendizados. E aproveitem, o link está aí na descrição. E é isso. Obrigado então, pessoal. Obrigado aí por mais uma live. Sempre prazer aqui estar nessa companhia de vocês, falando aí sobre renda passiva e dividendos. Nos vemos nas próximas semanas. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.